Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Paubel. Nesse momento vou falar com os alunos do 8º ano. Vamos falar sobre questões ambientais e o que nós devemos fazer para mudar essa situação. O que devemos contribuir para o meio ambiente, realizando certas atividades que possam diminuir, os impactos ambientais e retornando com os equilíbrios que nós necessitamos, o equilíbrio ambiental. Então vamos lá? Então, alunos do 8º ano, vamos falar um pouquinho sobre poluição ambiental. Então, a poluição ambiental, ela ocorre em toda e qualquer local ou ambiente que nós podemos contaminá-lo. Então, o ar, a água, o solo, eles podem ser contaminados com a quantidades indesejáveis de matéria produzida por nós, certos tipos de produção de energia e toda a consequência vai prejudicar a vida que existe em nosso planeta. E aí nós temos a poluição do ar, que pode ser feita através de quê? Da queima de combustíveis fósseis, fabricação, usina e veículos motorizados, produção tóxica e dióxido de carbono, que é o CO2 e o CO, monóxido de carbono, o uso do óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, que vão fazer o quê? Irritação dos olhos e vias respiratórias. Todos esses processos da liberação desses dois componentes, tanto como óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, que na verdade é dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, porque eles têm duas moléculas de oxigênio ligados ao nitrogênio e ao enxofre. Podem gerar substâncias ácidas na nossa atmosfera, que é o ácido nítrico e ácido sulfúrico, provocando a chuva ácida. Então, todo o desequilíbrio ambiental, com a poluição, com a liberação desses gases para a atmosfera, nós vamos produzir outros compostos que podem trazer o desequilíbrio ambiental, prejudicando toda a biodiversidade que existe aqui em nosso planeta. Estou mostrando aí com os exemplos as estátuas, Então, a estátua, a foto de como era a estátua e como está acontecendo com ela agora. As árvores, sofrendo com a chuva ácida, mortandagem de peixes devido também à liberação dessa chuva ácida no ambiente aquático. Então, nós temos outros componentes que podem provocar também impactos à natureza. Tem componentes que utilizam o benzeno, que são mutagênios, cancerígenos, partículas sólidas, poeiras e fuligem também, que vão agravar as vias respiratórias. A inversão térmica, ela pode ser provocada com ar quente sobre o ar frio, provocando anomalias no ambiente, principalmente na temperatura, fazendo com que os poluentes eles ficam presos, eles não conseguem ser dispersos, então eles ficam presos em grandes centros urbanos, provocando a formação dessas substâncias nesse ambiente que fica preso, principalmente com a chuva ácida. Então, se não tem a dispersão desses contaminantes no ar, eles ficando presos, ocorrem esses fenômenos que podem prejudicar toda a vida, principalmente a dos seres humanos. Estou mostrando o exemplo aí do que seria isso, o fluxo normal. O ar esquenta, sobe, encontra com o ar frio, o mais frio, e vai se dispersando. Com a inversão térmica, o ar frio, ar quente e ar frio segura essas partículas, voltando para os ambientes urbanos, provocando a disseminação de produtos tóxicos dentro do ambiente urbano, fica preso dentro do ambiente urbano. E aí ocorre a produção de agentes tóxicos químicos que vão fazer mal para toda a saúde. Qual é a solução? Planejamento das instalações de indústrias, então o uso de filtros, eficiência de máquinas e veículos
Implementação de áreas verdes, então temos que ter bosques, áreas verdes dentro da cidade. Não fumar, né? Evitar fumar também em ambientes fechados, que por lei é proibido. E uso de fontes renováveis. E não usar uma substância chamada CFC, que é prejudicial à camada de ozônio. Então, o uso também de fontes renováveis são energias que podem ser renováveis e que podem ajudar a diminuir o uso dos derivados do petróleo. Então, se a gente usa aí veículos movidos a eletricidade ela pode ser produzida pelas hidrelétricas, que a gente já estudou, que é uma fonte de energia renovável. O uso de veículos que carregam baterias através de placas solares, cidades que usam o sistema eólico. Então, são tudo processos de produção de energia de fontes renováveis que pode sim, num todo, ajudar a melhoria das condições ambientais, manter o equilíbrio ambiental de uma cidade. Poluição da água, muito sério, que a água, todo ser vivo precisa de água, precisamos de água para que o nosso corpo funcione, não só o nosso corpo e os outros seres vivos também, mas nós estamos contaminando o nosso leito marinho e principalmente o de água do continente, que é de água doce, vamos dizer assim, E nós estamos contaminando com materiais não biodegradáveis, como metais pesados, chumbo e mercúrio, poluentes da maioria de plásticos, agrotóxicos, que conectam a nossa cadeia alimentar no que a gente precisa comer e outros seres também, e a gente acaba ingerindo esses metais pesados que provocam intoxicação no nosso corpo. Então aí mostra o exemplo, da área contaminada. Você vê que a área é desabitada, o rio é limpo, a área rural começa a ter lançamento de poluentes e agrotóxicos também, que nós não podemos esquecer, e os rios, quando chegam próximos às cidades, tem lançamento de poluentes domésticos, indústrias e assim por diante. Observe que a vida aquática começa a diminuir, Então nós temos plânctons, invertebrados e peixes. Quando é limpo, nós temos uma quantidade diversa desses seres vivos. Quando começa a ter ocupação urbana ou rural, de pessoas, começa a diminuir o número desses seres vivos e aparecer outros seres vivos que se favorecem a eles. E já os rios próximos das cidades, completamente sem as vidas que existiam no rio limpo, e aí ocorre o desequilíbrio ambiental sendo notado nessa imagem aí. Poluição por petróleo. Então o petróleo, desde o seu refino, transporte e distribuição, ele é altamente contaminante. O vazamento ao meio ambiente, ele é drástico. A gente teve aí o vazamento no Nordeste, daquele navio que até hoje não descobriram qual navio que fez o derramamento de petróleo nas praias do Nordeste, e a população que teve que se virar, o governo demorou a fazer assistência, e mesmo assim, até hoje, os seres vivos sofrem, os peixes sofrem com contaminação numa região altamente turística, Então, como eu falei, os navios petroleiros levam seus tanques, podem derramar. Esse óleo no mar, ele vai impedir a entrada de luz, lembrando que a luz nos ambientes aquáticos é o que cria a base da cadeia alimentar, reprodução dos seres vivos, fotossintetizantes que alimentam outros seres vivos, que se alimentam de outros seres vivos, que é uma consequência. Então, se você não tem o desenvolvimento de fitoplânctons e de algas, você está perturbando uma cadeia alimentar para ter a sobrevivência desses seres vivos. Solução: construção de biodigestores. Então, o biodigestor ele pode produzir energia, pode produzir gás. Então, a gente evitaria de ficar utilizando petróleo sempre, Proibição de lançamento de produtos na água. Então, se tiver, tem que ter uma multa severa. Controle na poluição de garimpo, que usa metais pesados.
Fiscalização de todas as etapas de produção do petróleo necessita de uma forma absurda esse controle, tem que ter esse controle. Melhorias no saneamento básico, então tem que ter pavimentação, esgoto, galerias de águas pluviais, água potável, né? E energia alternativas, conforme eu já falei, uso de placas solares, uso de energia eólica, hidrelétricas, se for possível, né? Tem os impactos hidrelétricos, tem, mas ela também ajuda também a produção de uma energia mais pura do que o petróleo, tá bom? Destruição dos solos. Então, os solos são destruídos por erosão, devido à retirada da vegetação. O processo natural também pode ocorrer, mas a maioria das vezes a erosão ocorre por retirada da vegetação que protege, que é o desmatamento, queimadas e assoreamento do rio. Então, se você tira a vegetação, a terra fica solta, vem a chuva, carrega para dentro do rio, o rio fica assoreado, fica cheio de terra, ele vai ficando cada vez mais raso. Então aí está o exemplo, né? Solo sem erosão, que com a vegetação, erosão parcial, porque diminui um pouco a vegetação, e sem vegetação, erosão violenta. Então aí nós temos uma prática que é feita nas escolas, né? Costuma a gente sempre criar isso para mostrar a importância da vegetação protegendo o solo. Então a primeira garrafa aí com a plantinha, a água fica cristalina, já com um pouquinho de mato a água já começa a ficar um pouco mais amarelada, e o barro limpo, né, sedimento sem proteção nenhuma, nós temos a transferência do solo para todo o córrego ou rio, né, parte hídrica assoreando, porque o solo fica solto. Lixo, é muito importante também a gente entender que o lixo que a gente produz, devido aos materiais que vêm embalados e assim por diante, é necessário ter esse controle. Nós não temos eficiência de retorno desse material reciclado para o tratamento, então é feito lixões. Esses lixões, eles contaminam o ambiente, porque o lixo fica solto, né? Temos técnicas que são chamadas de aterros sanitários, que acabam melhorando um pouco a condição, mas a gente cria um agravante que é os impactos ambientais no aterro, que também tem produção de chorume, produção de gás, e se não for feito um aterro dentro das normas técnicas, eles podem ser uma bomba no futuro, vamos dizer assim, uma bomba contaminante, com um passivo muito grande para o futuro também. Incineração, o problema da incineração são as fuligens, né, do que você queima do lixo, então isso também pode contaminar. Compostagem ajuda bastante, que a gente separa o lixo sólido do orgânico, e quando você tem a compostagem, você tem a degradação desse material, só o orgânico, e a reciclagem, que é de extrema importância para diminuir o volume de lixo que produzimos. Então tá aí a imagem de um aterro sanitário, todo preparado, jogando o lixo dentro dessa área que foi toda preparada, aterrada, com essa lona para proteger o solo que está debaixo dessa lona. E tem um controle da produção do chorume, né? Aí temos exemplos dos impactos do lixo na fauna, principalmente nas baleias, né? Então foi encontrado 800 quilos dentro de uma baleia, no estômago de uma baleia, e outros animais como tartarugas, focas, pássaros também sofrem essa contaminação com lixo. Nós temos esse número absurdo de produção de lixo, né? Isso foi em 2004, imagina agora o que nós temos. Nós não podemos esquecer que o plástico ele é um dos piores contaminantes que a gente encontra em todas as áreas, por isso que a gente tem um projeto de limpeza de rios e praias, né? Então a gente tem que aprender a cuidar do nosso lixo. Acho que dentro da nossa residência a gente já pode começar a cuidar do plástico. Eu costumo fazer um projeto chamado, eu já comecei, né? Usar minha garrafa PET, dentro da garrafa PET botar todos os plásticos que eu produzo na minha residência. Deixar bem compactada dentro da garrafa PET. Esse plástico. E essa garrafa vai ficar bem rígida, com bastante plástico, e compactei ali dentro.
E essa garrafa pode servir como um tijolo ou molde para fazer algum cercamento, né? Existem várias técnicas para você utilizar essa garrafa que você colocou plástico dentro dela. Então você está evitando de mandar plástico para o ambiente. E você está reutilizando em sua residência essa garrafa PET junto com esse plástico todo que acumulou ali dentro. Vale a pena todos tentarem fazer isso. Aí mais um exemplo, uma tartaruga morta, né? Abriram a tartaruga, encontraram um pote de, provavelmente de perfume, alguma coisa dentro da tartaruga. O plástico demora 400 anos para se degradar no meio ambiente, se decompor, né? Para falar mais exatamente. Então a gente tem que cuidar do plástico. E aí o acúmulo de plástico também favorece que as ruas, as galerias, os rios se alagam, né? Ocorre a drenagem pluvial acaba sendo interrompida devido aos plásticos e a gente tem alagamentos devido às galerias estarem obstruídas pelo material plástico. Então todos precisam se alinhar, diminuir o uso de recicláveis, principalmente o copo, então cada um tendo sua garrafa, tendo seu copo, sua caneca, evitaria o uso de recicláveis. E aí algumas entrevistas ou reportagens, né, mostrando a quantidade de lixo, que realmente quem separa, quem não separa no Brasil. E algumas soluções. Então, quais soluções? Evitar sacos plásticos, evitar produção de descartáveis, não jogar lixo na rua, não jogue lixo, né? Não jogue lixo no lixo. Então você tem que aprender a reaproveitar roupas, brinquedos, sapatos, utensílios, separe vidros e papéis, economize energia. E o óleo de cozinha também, fabricar sabão com óleo de cozinha, algo que eu faço também com meus alunos. Produção sonora, ela também é horrível, né? A gente sabe que tem carros e motos com escapamentos que acabam alterando e aumentando o som nos ambientes, com esses tipos de zumbidos, barulhos, né? Vamos dizer assim, que é prejudicial para a saúde, né? A exposição de som altos. E aí fica aí o pensamento do que a gente deve fazer, que nós evoluímos, nós precisamos, mas também precisamos cuidar da nossa natureza, do nosso ambiente. Então fica aí a galera do 8º ano, muito obrigado, bons estudos, utilize os materiais que a escola vem disponibilizando e que esse vídeo possa auxiliar no aprendizado de vocês. Obrigado.